pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma resenha tutorial usando a minha paleta nova da Anastasia Beverly Hills, que se chama Modern Renaissance. Essa daqui, ela é linda, maravilhosa. Ela tem 14 cores de sombra, ó. Super outono, super outono. Agora aqui nos Estados Unidos é outono, então a gente vê nas ruas as árvores mudando de cor, sabe? Aquela coisa, aquela paisagem maravilhosa, linda. E essa paleta é basicamente o outono materializado pra mim. E eu amo, amo, amo outono. Então, quando eu vi a venda dessa paleta, eu falei, nossa. Ai, e amei, gente, sério, amei. Essa daqui, sem brincadeira, ela é uma das melhores paletas que eu tenho. Isso porque as minhas melhores paletas sempre foram, né, que eu considero as melhores que eu tenho, são da Urban Decay, né, que são fantásticas, fantásticas, fantásticas. E essa daqui me surpreendeu enormemente. Eu amei, a qualidade é excelente, excelente. Super pigmentadas. Eu percebi que a hora que a gente põe o pincel nas sombras, pula um pouquinho de pó. Mas assim, nada fora do normal, sabe? Nada fora do normal. E claro, se você tiver cuidado, você também consegue aproveitar esses pozinhos que pularam pra fora, né? E as cores são super divertidas, né? Então a gente tem cores neutras também, né? Cores neutras, cintilantes, né? Acabamento metálico, essas berry tones aqui. Também um marrom bem escuro, um marrom escuro mais cintilante, sabe? Então assim, é muito legal, é muito versátil. Com certeza essa daqui é uma paleta muito boa pra você pegar e viajar, levar só ela, porque você tem muita opção, né? Ela tem também um espelhinho aqui, ó, na tampa, a tampa fecha com um ímã, ó. Bem legal, e ela também vem com um pincel, que eu inclusive usei durante a maquiagem que eu fiz hoje. E ele é muito bom. Dentre os pincéis que vêm em paletas, esse aqui, pra mim, foi o melhor até hoje. As cerdas são muito macias, ajuda mesmo a esfumar, essa ponta aqui pra esfumar e essa daqui pra aplicar a sombra, né? E realmente ele faz o trabalho muito bem feito. Então eu acho que é um bom investimento. E falando de investimento, vou falar quanto ela custa, né? Ela custa $42 aqui nos Estados Unidos. E você pode encontrar ela tanto na Sephora quanto na Ulta, ou então no próprio site da marca da Anastasia Beverly Hills. É um pouquinho salgado o preço? É um pouquinho salgado, mas em compensação a qualidade é excepcional. Excepcional. Vocês vão ver no vídeo o quanto que essas sombras são fáceis de trabalhar. Elas esfumam maravilhosamente, é muito fácil. E lá no blog vai ter mais informações, eu fiz uma resenha bem completinha, bem detalhada, então se vocês quiserem saber mais informações, deem um pulinho lá no blog. Gente, então é isso, eu espero que vocês gostem do tutorial, tá? E não se esqueçam de se inscrever no meu canal, clica aqui embaixo se você ainda não é inscrito, se inscreva pra ficar ligadinho nas próximas novidades, nos próximos vídeos que eu postar aqui. Me dê um joinha aqui, avalie o vídeo, é muito importante pra mim também, pra saber se vocês estão gostando. E me deixem comentários também. Fica aí comigo, assiste o vídeo inteiro e vamos lá começar. Então vamos lá começar. A primeira coisa que eu vou fazer é aplicar um primer de olhos ali nas minhas pálpebras. O que eu tô utilizando é o da Urban Decay, o Primer Potion. E eu vou espalhar por toda a minha pálpebra para deixar elas bem sequinhas, né? Minha pele é meio oleosa, então isso vai ajudar bastante na fixação. E eu vou selar esse primer usando o pó translúcido da Candice Berenice. Vou usar um pincel fofinho e vou aplicar uma camadinha bem levinha, só para selar mesmo esse produto. Agora eu vou pegar essa lindíssima paleta da Anastasia Beverly Hills, a Modern Renaissance, que estou super animada. Fiquei super contente de ter comprado. Lindas, lindas cores. E agora eu vou começar a aplicar as sombras. Eu vou pegar um pincel de esfumar e essa sombra Warm Taupe, que é um marrom beijinho. Tô mostrando aí que ela sai um pozinho, o pozinho acaba pulando um pouquinho, mas sem problemas. E eu vou aplicar
bem no meu côncavo, esfumando bem. Até ficar bem homogêneo, para fazer primeiro uma base e vou começar a construir essa camadinha, deixar ela um pouco mais intensa. Então eu coloquei mais um pouquinho da mesma sombra e estou aplicando no côncavo com movimentos de vai e vem. Agora eu vou pegar essa próxima sombra, que é a têmpera, para iluminar somente abaixo da sobrancelha, usando um pincelzinho de cerdas sintéticas da Boticário. E agora, para fazer a transição entre essas últimas duas sombras, eu vou pegar a sombra Burnt Orange e vou aplicar bem no meio e vou esfumar entre o côncavo e o ossinho abaixo da sobrancelha, para fazer uma nuance e deixar o degradê bonito. Agora eu vou usar o próprio pincel que veio na paleta e vou usar a pontinha de aplicar sombras, essa menorzinha, e vou utilizar a sombra Antique Bronze, que é um marrom metalizado muito lindo. Textura super macia, gente, impressionante. E vou aplicar ali no Vzinho externo dos olhos. Vou subindo um pouquinho para o côncavo e trazendo também um pouco para o meio da pálpebra. E após aplicar essa primeira camada de sombra, eu vou virar o pincel e vou esfumar o côncavo novamente para ter certeza que as duas sombras que eu apliquei ali não vão ter nenhuma marcação entre elas. Fica bem bonito. Eu vou pegar outro pincel e vou pegar a sombra Primavera, que ela é um dourado lindo, metalizado, bem delicado, no canto interno dos olhos até a metade, fazendo a transição entre o marrom cintilante e esse dourado. Aí eu vou voltar novamente com a sombra Antique Bronze, que é a mesma que a gente já usou, para começar a deixar essa cor mais intensa no canto externo, para ficar mais... E, de novo, eu vou trazendo essa sombra um pouquinho para o meio da pálpebra, para ela ir mesclando com o dourado, e fazendo uma transição bem sutil, eu não quero que fique nada marcado. Novamente, eu peguei o pincel de esfumar e fui esfumar ali um pouquinho, para não perder o costume, né? Aí eu tô passando mais uma camadinha do dourado. Agora eu vou pegar um outro pincel, esse pincelzinho chanfrado, e vou usar a sombra Red Ochre, que é esse vermelho terra maravilhoso. Vou pegar um pouquinho e vou começar a aplicar no canto externo dos olhos. E eu fui preenchendo esse Vzinho com essa sombra vermelha, com bastante cuidado e também com pouquinho produto no pincel, para ter bastante controle da intensidade da cor. Então, depois, vocês vão ver que eu vou colocar um pouquinho mais e vou começar a deixar um pouquinho mais intenso. Mas, para a primeira aplicação, é sempre bom adicionar aos pouquinhos. E essa cor é linda, ela vai dar uma nuance bem bacana na maquiagem. Daí eu comecei a subir para o côncavo um pouquinho e também aplicar mais rente aos cílios. Aí eu vou colocar de novo a sombra Primavera dourada ali no meio, para novamente fazer aquela nuance, não perder a transição entre as sombras escuras e essa mais clara. Agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa no outro olho. Daí agora eu vou dar uma acelerada no vídeo, porque o procedimento é o mesmo, então vocês vão acompanhando aí rapidinho.
Pronto, e agora para dar o acabamento final eu volto com o pincelzinho de esfumar, esfumo ali no côncavo novamente, para ter certeza que tá tudo certinho, nenhuma linha marcada, e vou dar uma retocadinha na sombra primavera, para deixar ela mais intensa. Agora com o pincel lápis eu vou iluminar o cantinho da lágrima usando a sombra Têmpera, que é a mais clarinha da paleta, só para criar um pontinho de luz ali no cantinho. Agora eu vou pegar uma esponja de maquiagem e vou limpar ali os cantinhos, para ter certeza que não caiu nada, antes de começar a preparar a pele. Lá no blog eu vou deixar a lista de todos os produtos que eu usei para fazer a pele. Eu não vou mostrar hoje, mas se vocês quiserem mais detalhes, depois eu posto. Muito pó. Beleza. Aí agora eu vou pegar um pincelzinho de topo reto e vou pegar aquela sombra, a primeira sombra que a gente utilizou, a Warm Taupe, e vou passar bem rente aos meus cílios inferiores, começando do canto externo, indo até mais ou menos o meio dos olhos. E vou pegar agora o marrom mais intenso, que é o Cyprus Umber, e vou passar bem por cima dessa sombra mais clara. A sombra mais clara foi somente para fazer uma base e também conversar com o que a gente fez na parte superior do olho. Eu vou usar a mesma sombra também para passar rente aos cílios superiores, só para começar a dar uma escurecida na raiz. Isso dá um efeito legal depois. Eu não vou usar delineador, então eu fiz isso. Vou voltar com a sombrinha Burnt Orange num pincel lápis e vou esfumar abaixo dos cílios inferiores para criar um degradê bem bonito, um efeito esfumado bem bacana. E para dar o acabamento final, eu peguei mais um pouco daquela sombra Antique Bronze no pincel de esfumar e coloquei um pouquinho a mais ali no canto externo e esfumei para o côncavo, só para dar uma intensificada na cor e garantir que a gente tem ali aquele Vzinho mais escuro. Agora eu vou passar lápis bege na linha d'água para abrir um pouquinho o olhar, mas se você quiser você pode usar também lápis preto ou marrom, marrom também vai ficar muito bacana, mas dessa vez eu passei o bege para abrir um pouquinho. E para finalizar, bastante máscara de cílios, fica à vontade de passar quantas camadas você quiser, ou então aplicar cílios postiços. Eu não apliquei porque eu tava gravando esse vídeo antes de ir no shopping num domingo à tarde, então já ia ficar demais, né? E para finalizar o look, eu passei esse batom maravilhoso da Maybelline, é o Nude Nuance. Ele é mate, mas ele tem uma textura assim meio cremosinha, sabe? Então ele é super confortável de usar e ele dura muito, muito, muito na boca. Gosto muito. Agora eu vou dar acabamento no batom. Eu gosto de usar a própria base mesmo e aplicar usando um pincel bem fininho, daqueles de delineador mesmo. Então eu vou passando nas bordinhas para deixar as bordinhas bem definidas, né? E até um pouquinho mais claras, né? Que daí dá aquele destaque. E depois eu limpo esse pincel, o mesmo pincel, e dou acabamento no próprio batom. Pego um pouquinho mais de batom na bala e vou passando bem devagarzinho nas bordinhas para ficar bem perfeitinho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de curtir, de se inscrever e até a próxima. Um beijo. Tchau! A blendabilidade, né? Gente, o que é blendabilidade, né? É blending com add, né? Esquece, blendabilidade não existe. A esfumabilidade, não. E elas... Deixa eu falar.